Salve, Flavinho. E aí, Rony, beleza? Beleza? Bom demais, né? Tá dando pra me ouvir aí certinho? Tô ouvindo. Tô ouvindo bem. Que bom, o pessoal tá chegando aí, ó. Esse aí é o Rony. O pessoal pode ir compartilhando a live aí pra gente fazer essa live chegar em vários lugares aí. Salve, salve lá a Mariane, o Pedrinho Avelino. Daqui a pouquinho a gente vai ver um dia aí pro Pedrinho também fazer umas modas de viola com nós aí, Rony. Ah, passou da hora, né? O cara ajuda todo mundo, não vai? É, ué. Ó, então sem demora, vamos começar. Salve, salve, Douglas. É o seguinte, Rony. Primeiramente, quero agradecer aí você ter aceito o convite para participar do Arte em Casa. Como você já deve ter visto aí, foi um projeto que eu criei no meio dessa quarentena, desse isolamento, para a gente fazer com que a cultura de Monte Santo não fique totalmente parada, né? Já passaram aqui quase 20 músicos de Monte Santo. Olha para você ver que, às vezes você pensa, 20 músicos é bastante coisa, cara, porque uma cidade igual a Monte Santo, assim, pequena, e você teve, e tem muito mais, hein? Tem muita gente para participar ainda, então é muito bacana. Eu agradeço você ter deixado, você ter aceito a participação aqui no Arte em Casa. E eu fico muito satisfeito, porque eu te conheço há muito tempo, sei do teu trabalho, sei do teu talento. E a live é bom que muitas pessoas que não conhecem vão poder conhecer, porque assiste gente do Brasil inteiro, entra um, sai outro, e também a gente vai poder bater um papo, que nas outras vezes você está tocando, você toca, pega e vai embora, né? O Sim. músico, o cantor também canta, dá o seu recado e vai embora. Então é bom a gente bater um papo. Fica à vontade para dar teu salve aí. Bom, boa noite, pessoal. Flavinho, só tenho a agradecer novamente, né? Você tá sempre abrindo as portas aí pra gente, porque eu até sempre falo isso para todo mundo, nas outras cidades, outras bandas que eu toquei. Que a primeira banda que eu toquei foi o Matilha, né? Banda mesmo de verdade, fazer um show assim, foi com o Matilha. Então, sempre, Verdade, só- foi até lá no seminário. eu Foi, lembro. então, foi a primeira vez. E aí, na época, a gente estava formando a banda Vox também. Aí acabou dando certo, e aí eu continuei com a Vox também. Mas, assim, a primeira, em termos de estruturação, tudo, foi o Matilha. Então, eu sou muito grato sempre. E aí, recebi o convite para participar desse projeto. Nossa, só aceitei na hora. Que bom, obrigado. Obrigado, gratidão também. Quando a gente conversou a primeira vez lá sobre você participar do Matilha, você topou, lembro como se fosse hoje ali no calçadão ali. Foi. Meu avô parou o carro, tal, a gente trocou uma ideia. E aí aquilo ali foi no meio da semana, no domingo, você já estava lá tocando com a gente, você já estava tirando as músicas já, você conhecia as músicas, e desde Sim. então você já andou bastante com a gente, já passou apertado, já deu umas risadas, já passou, já passou uns negócios da hora, umas histórias para contar, né? Ah, teve E, bastante, cara. Mas, vixe, valeu demais o aprendizado, as participação. ganhou o troféu, as dormidas na van, dorme na van e perde o show, É o show do Mister Catra, né? MV Bill. É isso aí. Ó, mas é isso aí, Rony, ó. Então vamos começar aí já para testar o som, para ver como é que tá. O pessoal falar se tá tendo alguma interferência, porque ao vivo é assim mesmo, sempre acontece alguma oscilação, muita gente usando ao mesmo tempo. Mas é aí, Sim. pessoal, fica aí na live, compartilhe com seus amigos e vamos dar visibilidade para os músicos de Monte Santo. Olha lá, o Valdecir falando, ó, arrastou o lanche no Hemococa, quebrou o cara lá, hein? Nossa, aquele dia eu tava com fome. A turma inteira tava com fome, né? Ixi, Nossa. E o lanche era bom, hein? Nossa, você tá louco. Um dos melhores lanches que eu já comi na vida. Eu também. Mas vamos de É, música?
Vamos lá. Eu vou fazer então uma. Vou começar uma brasileira aqui. E cada uma dessas músicas que eu escolhi para hoje, elas contam um pouco, né, da minha caminhada musical. Então eu realmente escolhi a dedo para tocar as músicas aqui. E só tem duas aqui que eu ainda estou bem pensativo em qual das duas que eu vou tocar, porque são as duas mais difíceis. Então eu vou deixar na hora para me ver o clima. Mas vou começar então com uma brasileira. Vai lá. Show de bola, hein? Vixe. Essa aí é uma música que eu acho que assim, quem que tá ouvindo aí remete muito à infância, né? Sim, Vai, viaja, cara. Se prestar atenção, se tiver concentrado, você vai lembrando das fases da vida. É bacana pra caramba. Você escolheu bem, cara.
foi é uma música que me lembra muito, igual você falou, a infância, sabe? Porque eu ouvia muito essa música na infância. Era uma música que eu gostava, sabe? Então, para você, assim, não a nível de comparação e não a nível de estar falando mal dos tempos, porque tudo muda. Mas nessa época, a minha infância foi marcada por esse tipo de música, sabe? E hoje eu vejo que os valores eles mudaram bastante. São outras músicas que marcam a infância dessa molecada de hoje. Uhum, verdade. Infelizmente, tipo assim, igual você tá falando mal do tempo, mas não deixa de ficar muito visível, né? Assim, no dia a Sim, dia, é, na questão sonora também, você percebe que se perdeu muito aquela inocência da infância. Então, eu até costumo, você deve ter falado disso também. Eu sou um pouco mais velho que você, mas também você viveu uma parte muito boa da época que eu vivi também, que eu comecei a viver. Que, que eu falo para muita gente que quem não viveu o que eu vivi, cara, nunca mais vai viver, porque sim, hoje em dia é, a- é totalmente diferente, então é tudo mais acelerado, é tudo frio, né? É frio o sim. negócio. Infelizmente, está tudo frio. Então, aquelas brincadeiras que a gente brincava na porta de casa, não tem isso mais. Hoje em dia é até perigoso brincar na porta de casa, Sim. infelizmente. Mas fazer o quê, né? Mudou muito, né, cara? Mudou, tudo mudou, né? E com isso a música muda, porque a música acompanha, né, os tempos, né? É complexo, é difícil, mas a música é uma análise da sociedade, né? E eu sou muito crítico nessa parte de música, assim, não assim musicalmente, mas assim, mas o que ela quer dizer. Porque nessa época, eu comparo tudo com rap também. Por quê? Sim, Nessa época, os autores fizeram a composição falando as crianças precisam ouvir isso. Então, igual o rap de antigamente também, falava só, vamos falar isso, que o jovem precisa ouvir isso, ele precisa ouvir que ele não precisa entrar no crime, que ele tem que estudar, que ele tem que obedecer o pai e a mãe. Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal fica antenado, assim, ó, o que o jovem quer ouvir, o que a criança quer ouvir. sim. Aí eles imaginam que a criança quer ouvir umas coisas totalmente diferentes, então eles criam. E isso aí vai batendo. Você sabe muito bem esse negócio da frequência, né? O negócio da Sim. frequência, o pessoal faz já em cima, que agarra a pessoa ali e ela, quando vê, ela já tá nesse mundão aí, nessas músicas, assim, que, sei lá, a gente não pode ficar criticando também, porque a gente é músico e tal, participa, Ah, gosto claro. tem que ter, só que fica perceptível, né? A gente não tem como ignorar isso daí. A gente viveu uma época, passou por essa época e veio, tá passando por essa transformação e a gente escuta isso aí agora, que você tocou agora, você fala, caramba, hein, o que ficou para trás? Onde foi que a É. humanidade errou, né? Mas, Inclusive, essa música, Flávio, completando, é uma surpresa, foi uma das minhas surpresas, porque quando eu comecei a estudar o jazz mais aprofundado, assim, eu achei a citação de Aquarela em muitos livros importantes de jazz. Hal Crook citou. Então eu falei, nossa, eu preciso voltar para a música, sabe? Eu preciso relembrar essa música de infância para ver o que ela tem de tão importante que está em todos esses lugares. E aí eu comecei a estudar ela aprofundadamente e eu comecei a ver, cara, que assim, ela é uma aula de harmonia, ela é uma aula de melodia, ela é uma aula de tudo. Então, hoje muita gente ouve essa música e fala: "Nossa, lembro de quando eu era criança, essa era a música que tocava quando eu era criança". Mas ela não é uma música infantil. não, não, esse aí que você falou é importante, sim, porque esses nomes que você citou aí, e tem tantos outros que às vezes a gente nem sabe, pegou essa música aí como uma referência de não só musical, mas o que ela carrega. Ela traz Sim, alguma coisa assim muito forte dentro da música que todo mundo quer citar ela. Citar por quê? Porque foi feito de uma forma que agradou a todo mundo e isso virou referência. Quando uma música vira um clássico, uma referência, ela é eterna, cara. Ela é eterna e ela sempre vai ser citada
E tem certeza, esse pessoal aí, as pessoas do convívio deles, ó, ouve isso aqui, ouve isso aqui. Eles falam isso daí, porque faz parte da música mundial. Sim. Bacana demais. O que você tem mais para nós aí, para depois a gente bater um papo? Bom, vamos então entrar aqui na primeira música que me fez me fez querer ir para esse lado do jazz aí e tal. E também me lembra a infância, porque essa música toca no episódio do Pica-Pau, cara. O Pica-Pau antigo, aquele o Pica-Pau que eles falavam o Capitão Maluco, o Pica-Pau maluco, né? Que tinha o bico entrelaçado, assim. E essa daqui é classicona. Vamos lá. Vixe, da hora, vixe, vai só relembrando, relembra bem a minha infância, cara. É uma coisa bacana. E aí, assim, quando você ouve o instrumental ligado só no instrumental, é outra coisa. Quer dizer, você está vendo o desenho, você está vendo alguma coisa, está vendo, tem uma imagem, Sim. é, quem não, tipo assim, não presta muita atenção assim, aí passa totalmente despercebido. Aí você ouvindo aí só o instrumental, prestando atenção, só que aí você lembra das imagens. É, tá muito entrelaçado, né? A ideia de som e imagem, né? Uhum. Ó, o Tatu também tá na área aí, salve, salve, Tatu. Aí, tá tudo. Boa. Ó, Rony, Inclusive, Flavim, ah, interessante dessa música é que, por mais que ela tenha se tornado um standard e tal, ela é bem famosa, essa música tem dois detalhes muito interessantes. O primeiro detalhe é que ela é uma música religiosa. Ela é uma é, música. Então, o que acontece? A sociedade suburbana, digamos assim, de New Orleans, quando eles não podiam frequentar igrejas, né? Então eles tinham que assim, reunir, fazer os cultos deles, mas em locais que não fossem igrejas. E eles também não eram permitidos a montar igrejas. Então você não podia ter um altar dentro da sua casa e rezar. Se eles soubessem, eles entravam e destruíam tudo. Você não podia, era elitizado, entende? Então, como era um povo que na maioria das vezes não sabia ler, não sabia escrever, eles precisavam criar músicas ou então jeitos de tocar ou de comunicar que não dessem a entender que era um culto. E essa música, ela é uma música religiosa. Então, quando você passava e via
clarinetista tocando parampapam, parampapam. Você sabia que aquilo lá era uma música religiosa, que o cara estava fazendo ali a oração dele, porém de uma forma diferente, né? Era um louvor diferente. E depois, com o tempo, colocaram letra nisso, porém essa música ela é de 1800 e alguma coisa. Ela é bem antiga e colocaram letra nela em 1918, se eu não me engano. Então, assim, ela virou um clássico, porém ela é um clássico religioso. Que coisa, dessa aí eu não sabia, não, é pra você ver. Batendo papo assim, a gente descobre, porque se você só toca, 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 ninguém fica Sim, sabendo, né? Não ter tem gente que não gosta muito, não, mas a proposta do arte em casa é isso. É bater um papo, trocar uma ideia aí, e o pessoal fazer o som, fazer a sua arte, mas sempre tendo aquele papo, aquela conversa que pro pessoal de casa conhecer um pouco melhor. E, e quanto tempo você está na música, Ronei? Flavinho, eu comecei com violão com 7 anos de idade. E eu estudei violão dos 7 aos 13. Dos 13 eu ganhei minha primeira guitarra. E aí eu tô com 25 hoje, então são 25 menos 7, 18 anos já. Vixe, uma caminhada boa, hein? É. Caminhada boa, vixe, que Mas bacana. assim, novinho eu já batucava em panela, cara. Eu já nasci com essa alma de músico já, porque, vixe, eu não podia deixar, eu era tudo, cara. Era a grade aqui da porta de casa, eu pegava varetinha e batucava, era panela, era a porta do armário, portão. Bacana. Da hora, ó. Faz mais uma, e depois a gente volta aí, a gente volta para falar das aulas. Você também dá aula, não dá? Sim, sim. Também Aí tô aí, ministrando aula também. Vamos fazer aí, mais uma então. É, vou tocar então uma música da Disney também, só que ela é um pouco mais atual, ela não é da Disney, mas ela foi usada em filmes da Disney, ela chama Fly Me to the Moon.
Show, vixe. Muito bom, Rony. Parabéns, cara. Valeu. Zoeira. Tem um maestro aí assistindo aí. O Rogerinho tá aí, ó. Oi, O Rogerinho tá na área. salve. Rony, conta pra nós aí. É, tipo assim, quem são as suas referências musicais, assim? Quem que te inspira muito a tocar? Assim, eu sei que deve ser muito, né? Deve ser muitos. Mas assim, cita aí alguns aí que você acha que não pode deixar de citar. Você tem, no caso, assim, até uma gratidão por eles, assim, fala, esses músicos te influenciam aí a tocar nessa caminhada. Cara, eu sempre falo isso abertamente. Eu até brinco que um cara que eu arrumo briga fácil em internet, essas coisas assim, é o Moser Mello, cara. Ele foi meu professor. Para quem não sabe quem é Moser Mello, ele é um guitarrista gigante, assim. Qualquer músico do Brasil, guitarrista, sabe a importância que ele tem a nível de Brasil. Ele produziu e gravou com muita gente muito boa. Ele gravou muito artista sertanejo, Christian Ralph, Chitãozinho Chororó. Ele também participou da Globo, a trilha sonora dos Trapalhões. Foi ele e a banda dele que fez, os Trapalhões antigos, na época que todos eram vivos. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, eles faziam a trilha sonora do primeiro Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu conheci ele num workshop, cara, um cara super humilde, sabe? Eu até fiquei bem cismado, porque eu era molecão ainda de tudo, não sabia tocar nada. Falei, vixe, o cara não vai nem querer falar comigo, cara. Isso aí faz mais ou menos uns. Cara, vai fazer uns 8 anos isso já. E desde esse workshop eu nunca mais perdi o contato com ele, cara. E assim, hoje eu tive a oportunidade de estudar firme com ele mesmo, assim, como aluno. Fiz aulas em São Paulo presenciais com ele e tudo mais. Ele assinou a minha carta de recomendação, né, para eu poder fazer o vestibular. Então, assim, é um cara que não só questão de admiração, mas realmente por tudo que o cara fez musicalmente, sabe? Ele é um cara que eu mando mensagem para ele 11 horas da noite. Mozer, eu estou estudando e estou com uma dúvida nessa escala aqui. Dá 1 hora da manhã, às vezes, ele me manda resposta, sabe? Nossa, eu tava. Desculpa a demora, eu tava fazendo um resumo aqui para você. Ele é cheio dessas coisas, sabe? Ele não tem horário. Tem dia que ele me manda mensagem 5 horas da manhã. Ô, Rony, eu virei a madrugada estudando isso daqui. O que você acha disso?
Então, assim, muito mais do que um professor, ele acabou virando um amigo mesmo, sabe? Então, ele é um cara que realmente me inspira e musicalmente e como professor, se eu pudesse ser um décimo do que ele é, em termos de importância, assim, para mim tá ótimo, cara. Que bom. Você citou aí também, no caso, você é professor e tal. Fala um pouco aí da tua caminhada como professor. Cara, eu dei muita aula aqui por conta, né? Em Monte Santo eu dei aula por conta aqui na minha casa. Eu cheguei a montar o estúdio aqui. Na verdade, não é um estúdio de gravação, né? É um núcleo para dar aulas mesmo. Então, eu dei aula muito tempo aqui. Também tenho que agradecer muito o Simão, que o Simão abriu as portas também para eu poder dar aula lá na Academia de Som. Trabalhei muito tempo lá na Academia de Som como professor. E hoje, atualmente, eu estou dando aula na cidade de Franca. Eu estou residindo, né? Faz uns 2 meses que eu voltei para Monte Santo, mas em tempos não pandêmicos, eu resido em Franca e eu dou aula num conservatório lá, né? Dou aula no Conservatório Vivarte. Que bom. O Sidney tá falando aí que ele foi o melhor aluno que você já teve. Esse Sidão. Vou nem falar nada para você, não. É, não é fera demais. Salve, salve, Sidney, a família, tudo bem? Um abraço pro teu povo aí também, Rony. Todo Ô, mundo. muito obrigado. O pessoal está assistindo também. Saudade do povo aí faz tempo. Aí eu via teu avô direto, agora tá difícil de ver ele aí na rua. Tá complicado, cara. E tá complicado para todo mundo, né? Tipo, Tá? eu também, nossa, eu não tô saindo mais de casa. Quando eu saio, assim, eu tô aproveitando para estudar, né? Então, ainda bem que eu consigo. Eu ganhei essa disciplina com os tempos, então eu consigo passar uma grande parte do dia estudando, focado em alguma coisa. Mas, cara, tem dia que me dá uma loucura, cara, porque já não tá tocando e, pô, saudade, assim, de pelo menos poder ligar pros caras e falar assim, ô, vamos fazer um som, sabe? Vamos montar os trem na garagem e fazer um som à toa, mas tá complicado. Isso aí é uma coisa que hoje em dia a gente vê que faz muita falta, né? Às vezes a Vai. gente, no teu caso não, que você gosta pra caramba e tal, o que você vai fazer, você dedica e tal, mas tem gente que não dá muita importância para esses momentos aí, ó. Você falou, fazer um som na garagem. Hoje em dia, pra você ver. Então foi por isso também que, de uma certa forma, assim, não tem muito a ver, assim, não tem nada a ver, na verdade, né? Esse projeto aqui do Arte em Casa. Só que é uma forma da gente ver os músicos. Ó. O Sidney passou aqui, essa semana veio o João do Sax junto com o Pedrinho. Passou os meninos do rap aqui, o Leandro Rap, o Vinícius, que acabou de lançar um videoclipe. Então, quer dizer, tá todo mundo passando aqui na telinha aqui, alguns se conhecendo, um já começa a curtir o trabalho do outro. Mas é uma forma da música, porque tem aquele negócio, né? É igual quando jogava bola. Treinar era muito bom, mas jogar é melhor ainda, né? Então, você ficar treinando em casa, tudo bem. Agora, você poder mostrar o trabalho, outras pessoas poderem assistir, mesmo que seja pelo Instagram aqui, eu acho que já faz uma diferença, sim. É bacana, mas a gente torce para que logo, logo passe isso tudo e a gente possa fazer um arte em casa, mas na rua. Eu tenho essa vontade, sabe? Todo mundo que está passando aqui, trocando uma ideia comigo, se der tudo certo, vamos correr atrás de ajuda aí para a gente poder fazer isso daí, uma celebração mesmo, assim, de que a gente estava na. Que é o tal negócio. Se eu te ver, já vi o Sidão na rua aí, vi todo mundo, vi os moleques do rap aí, mas nem chega muito perto, nem pega na mão, nem troca uma ideia direito, porque essa correria aí é máscara, é luva, é pandemia, morre, não morre, é uma loucura. Então, pensa bem daqui uns meses, passar isso aí tudo, a gente montar um evento e poder estar todo mundo junto, podendo abraçar, podendo trocar uma ideia, dar um aperto de mão e fazer um som que é melhor ainda. Vai ser bacana pra caramba, sabe? Acho que é o único plano que dá pra traçar esse daí, porque os outros Sim. planos por água abaixo. Até parafraseando, o Sidney também estava participando aí, mas parafraseando ele, quando essa pandemia acabar, eu quero fazer um show de 3 dias, quero tocar até cair a mão. Isso é bom demais. Deus quiser, vai Porque, dar certo. olha, principalmente no estilo que eu curto muito tocar, eu preciso muito dessa interação, né?
Porque quando você toca um jazz, quando você toca alguma coisa mais livre, um fusion ou até um blues, você depende de músicos, porque cada músico toca de um jeito. E até eu acho muito interessante, Flávio, abrindo aqui, aproveitando o espaço, o próprio grupo Matilha, porque, principalmente assim, eu já toquei, eu tô com vocês há um certo tempo, mas a gente já tocou com vários músicos. Inclusive, até na minha ausência, outros músicos foram. E eu acho muito legal isso, porque sai um músico, entra outro e a pegada muda. Não que isso seja ruim ou bom, mas são particularidades, sabe? Cada um tem aquele jeito de dar a nota, cada um tem um jeito de fazer um groove ou de fazer um acorde. Isso é o mais legal da música. Então, isso aí é bacana. E eu sempre falo pro Tatu, já falei para você, já falei para um punhado de gente. Aqui no Arte em Casa eu falo direto. A gente é muito abençoado, Matilha é muito abençoado, porque nessa trajetória nós vamos completar 20 anos. E a gente conseguiu fazer amizade com praticamente todos os músicos da cidade, de todos os estilos, sabe? Um movimento que era, tipo assim, excluído, tipo assim, excluído assim, o rap sempre foi olhado de uma maneira diferente. Quando a gente começou, a gente pedia, pelo amor de Deus, nas festinhas para poder cantar. Então, e a gente foi indo, não desistir e tal, tal, tal. E teve época que a gente era convidado, e hoje, graças a Deus, a gente é convidado para ir para muitos lugares, fora daqui, aqui nas festas. E nessa caminhada, nessa trajetória, passou muita gente boa com a gente. Ó. Os meninos que começaram, Danilo, Jorginho, Simão, o Paulinho, e aí depois já veio você, o Valdeci, o Rafael, o Lele já tocou com a gente já lá em Tamugi. Então, quer dizer, é muita gente que vem participando e eu, tipo assim, eu fico grato mesmo, porque troca ideia com os caras, o cara, tipo assim, até você mesmo, quantas vezes, deixa de fazer uma coisa, não, vamos, e ele não ganha nada, não ganha dinheiro, e vai e tem a satisfação de tocar com a gente, cara. Então, hoje em dia mesmo, o Dodô tá tocando baixo com a gente, tá? Tipo assim, a gente faz histórias sem saber. Eu até converso com muito, o Dodô veio conversar comigo, cara, falou, nossa, cara, olha, eu tinha muita vontade de fazer um som, de tocar uma música, e hoje em dia eu tô tocando e tal. Então a gente nem percebe que a gente arrasta aí um pessoal junto com a gente aí que fica fã da gente. Então é muito louco isso daí. E a música tem isso, né? Você une pessoas, e unir pessoas é o primordial do mundo. É, é complicado, cara. A gente fica emocionado, fica feliz demais, porque a música ela quebra barreiras e constrói pontes. Isso é muito Sim. bacana. E a gente atinge pessoas, cara, que a gente nem imagina, né? Eu tenho um exemplo muito interessante, cara, que aconteceu comigo. Quando eu estava na banda Gênese, a gente fez um show em São José do Rio Pardo. E aí, assim, como eu já estava acostumado com essa questão do business e tal, sempre em bandas assim, quem tem mais visibilidade são os cantores, né? O pessoal do frontline ali, né? Dançarino e tudo mais. E aí eu lembro que eu desci do palco e eu tinha até trocado já a roupa do show, tava comendo, e chegou a mãe com o menininho, cara, mas novinho, menininho com cabelo espetado assim. Oi, eu posso tirar uma foto com você? Eu falei, vixe, sabe assim? Na minha cabeça nem passava que tinha essa questão. E eu falei, não, vamos nessa, né? Vamos tirar uma foto. Tirei uma foto e tal. Aí ele falou pra mim assim, eu tô aprendendo a tocar também. Me dá a paleta que você usou no show? Aí eu falei, ué, claro, né? Entreguei, e aí há uns 4 meses atrás eu recebi um vídeo da mãe dele no Instagram, dele tocando já realmente guitarra e tal. E eu falei, cara, sabe assim, não dá pra gente acreditar, era A sei, gente de muito. aprecia, não tem jeito, não tem jeito. Eu lembro que um dia, quando a gente fez o primeiro Culturando aqui em Monte Santo, não sei se você estava também, foi na Praça da Igreja. Não tinha o projeto Sim, da Associação para a Cultura, não. A gente reuniu vários músicos da cidade, o sim, Cid tocou,
João Ferreira, Rumalisa, Lenda Rap, Joca Ferreira, a Juliana participou também com a dança e tal. E aí eu lembro que tinha um carrom, e aí trocava de música toda hora, e tinha umas crianças que ficavam lá batendo a mão, sabe? Batendo Sim, a mão, sim, sim. ó o som, ó o som. Isso daí é bom demais, cara. É nessa hora aí que, se tiver um olhar mais atento, tiver um projeto na cidade, que você pode mostrar para a criança, para que ela se identifique com aquilo e siga aquilo para a vida dela, é muito bom. Então influencia demais, independente de ser o cantor, o baterista, o guitarrista, influencia. Tem sempre alguém sendo influenciado naquele momento ali. E isso é o mais importante. Vamos de música agora, Rony? Vamos de música. Vamos então. Essa música aqui, na verdade, eu vou tocar ela porque já me deixaram um pedido quando souberam que eu ia participar daqui. E falaram, nossa, você vai ter que tocar All the Things You Are, né? E tocar Charlie Parker é um negócio muito embaçado, cara, e muitas vezes foge da compreensão da gente, mas essa música eu estudei a semana inteira, eu acho que eu vou conseguir. Mas se eu errar, já estou deixando as desculpas aqui já. Você consegue, sim.
Deu certo aí, ó. Aí, ó. Umas travinhas sempre tem. É, ué. Ó, você puxa mais é pro lado que você gosta mesmo, é do jazz mesmo, né? Sim, sim. É o estilo que eu, na verdade, assim, eu apaixonei mesmo pelo jazz. Foi uma coisa. Eu não sabia de como eu gostava disso. E depois eu comecei a entender que eu gostava porque era a trilha sonora dos desenhos que eu gostava. Então, quando eu assistia televisão, eu gostava de ver o Pica-Pau, o Tom e Jerry. Nossa, eram os negócios que eu mais curtia. E todo episódio tinha o jazz, né? Tinha o Frajola, cara. O desenho do Frajola, eu gostava demais. E assim, era puro jazz o desenho do Frajola. O Papaléguas, tinha aquele Dick Vigarista da Corrida Maluca, que também tinha. Então, eu sabia que eu gostava, mas eu não sabia como eu gostava. E aí, na verdade, eu entendi que eu gostei porque eu vi influenciado desde criancinha ouvindo isso em desenho animado, sabe? Bacana, vixe, isso é interessante, interessante essa parte aí, pessoal. Você já gostava, eu gostava do desenho e a trilha sonora. Depois você cresceu, foi mexer com música e tal. Aí você foi entender que o gostava era mais por conta disso mesmo. Às vezes você gostava era mais da música do que do próprio desenho. Sim, sim. E assim, Flavinho, o jazz, ele sempre foi um grito de liberdade, sabe, cara? Em todos os aspectos. Tanto político, quanto social, quanto até mesmo interior, sabe? O jazz, ele sempre mostrou pessoas que buscavam melhorar como ser humano, sabe? Temos os exemplos aí de pessoas que partiram cedo, assim como todos os outros estilos musicais, pessoas que caíram em vício e tudo mais. Porém, dá para ver que era toda uma galera que eles se dedicavam. Tipo, Charlie Parker passava 18 horas por dia treinando saxofone. Coltrane, então, se trancou no quarto e ficou uma semana trancado no quarto, recebendo comida por baixo da porta, porque disse que não ia sair do quarto enquanto não melhorasse como músico. Miles Davis, de tanto, assim, de tanto ele querer melhorar, de tanto ele querer ser melhor, ele acabou tendo uma parada, assim, na verdade não foi uma parada, foi um AVC. Teve um AVC e pá, morreu assim, de uma hora para outra. Então, eram pessoas que elas chegaram aonde elas queriam, porque elas se esforçaram muito para isso. Então eu falei, não, eu quero me esforçar igual esses caras, sabe? Eu quero não ao extremo igual eles, né? De perder a vida e tudo mais. Porém, eram caras que não sabiam nem ler. E você vê o cara assim, com 23 anos de idade, ele aprendeu a ler, ele trabalhou, sei lá, vendendo carvão. Louis Armstrong vendia carvão. Até que ele conseguiu comprar o primeiro instrumento dele, que na verdade era um instrumento de orquestra, era um trompete que uma orquestra tinha jogado fora porque não afinava mais. E ele pegou o instrumento que não afinava mais e compôs uma música. Então, assim, olha para você ver o salto que o cara teve, né? Tipo assim, de um vendedor de carvão a Louis Armstrong. É, Então, isso daí me inspirou muito, sabe? Sempre me inspirou muito. E até porque, cara, eu, quando eu comecei a tocar, e mais ou menos ali nos 13, 14, nessa média ali de uns 14, 15 anos ali, eu ganhei minha primeira pedaleira, que foi assim, era uma Zoom, era uma de plástico, assim, quem não sabe, pedaleira uma caixinha que faz os efeitos de guitarra e tudo mais. E eu lembro que eu fiquei muito feliz, cara. Nossa, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, de era a minha primeira pedaleira, sabe? E, nossa, era aquela história, eu queria mostrar para todo mundo que eu tinha ganhado uma, sabe? Que eu ia poder tocar guitarra agora direito, porque eu tinha uma pedaleira, eu tinha uma caixa de som. Porque antes era só vontade, era só a guitarra, a caixa de som e a vontade de tocar. E aí eu lembro, cara, que eu peguei e tirei uma foto dela. Na época era aquelas fotos com celular de abrir e tudo mais. E eu coloquei no Orkut. Olha pra você ver, do Orkut e tal.
Mas eu, para compartilhar mesmo, sabe assim, porque eu estava feliz em ter aquele material e tudo mais, né? E aí, um pessoal que estudava comigo viram a foto e combinaram entre eles de ir lá me zoar na foto, sabe? E aí começaram a falar: ah, essa porcaria, esse negócio aí não presta, vai dar um curto-circuito, sabe? Você vai tomar choque nisso daí e tal, porque realmente era um equipamento humilde, era um equipamento. E aí eu falei: nossa, quer saber, velho? Eu vou largar a mão de tocar, não quero mais tocar. E aí eu falei: ah, eu vou largar a mão e decidi aposentar, sabe assim, dos instrumentos. Assim, eu com 14, 15 anos de idade, eu falei assim: ah, deixa quieto, isso daí eu não vou mexer com música mais não. E aí eu guardei tudo, guardei guitarra, guardei pedaleira, guardei tudo. Falei: não, vou estudar só, eu vou mexer com alguma coisa de computador e tá show de bola. Eu vou tentar fazer outra coisa. Mas assim, eu ainda tinha aquele negócio assim de querer, sabe assim? Você olha para a guitarra guardada e fala: putz, mas eu queria tanto tocar, mas ao mesmo tempo vinha com esse bloqueio, sabe assim? E aí? As pessoas estão falando de mim, sabe? Aí eu falei assim: ah, você quer saber? Eu vou deletar tudo, cara. E eu peguei e deletei todas as redes sociais. Deletei o Orkut, na época tinha MSN, eu apaguei. Eu apaguei tudo. E falei assim: deixa isso pra lá, eu vou tocar guitarra. E aí, cara, sem rede social, obviamente sobrava mais tempo do meu dia. E aí eu comecei a estudar guitarra, comecei a estudar guitarra. E todo o tempo livre que eu tinha, não tinha televisão, não tinha computador, não tinha mais nada, porque eu não tinha nada de computador, de jogo, nem nada assim. Não tinha rede social e também não gostava de assistir televisão. Então eu passava coisa de 16 horas, sim, só quando eu estava dormindo e quando eu estava na escola. E feriado, eu pegava às 7 da manhã e até às 8, 9 horas da noite. Sim, dentro do quarto, trancado com a guitarra no colo. Que acontece com 16, 17 anos, que foi quando vocês me chamaram para tocar, eu ainda era uma pessoa que estava começando, mas eu passava muito tempo estudando. Então eu não era tão cru, entende? Ainda. Aí que acontece? Eu subi no palco, mas eu ainda tinha aquela cisma de: nossa, e será que as pessoas vão falar ainda que tipo, que meus instrumentos são ruins, que meu instrumento é feio, meu instrumento é ruim, que meu equipamento é ruim e tal. E eu falei assim: não, você quer saber? Eu vou só tocar. E se as pessoas quiserem falar, que fale. Elas vão falar do meu equipamento, mas elas não vão falar do jeito que eu estou tocando, porque eu sei tocar. E quando eu olho para a história do jazz, eu vejo isso em um grau muito pior com todos os maiores expoentes do jazz, sabe? Tipo assim, de pessoas que foram presas porque tocavam, pessoas que apanharam porque tocavam, pessoas que foram expulsas de casa porque tocava. Louis Armstrong, o primeiro show que ele foi fazer, o apresentador se negou a apresentar ele. Ele teve que entrar com o público todo disperso e ele começou a tocar por aí. E mesmo assim com as pessoas fazendo cara feia. Thelonious Monk, pianista, era do subúrbio e deram espaço para ele na televisão, mesmo todo mundo censurando ele. Tipo assim, ele não podia subir com a roupa que ele queria, ele tinha que subir de terno. Ele subiu de terno e com gorro. E ele falou: não, eu vou tocar de gorro porque é da onde eu vim, era assim. E eu vou tocar do jeito que eu quiser. Então, começar a ouvir jazz e me inspirar nessas pessoas começou a tirar essa ideia minha, de não querer tocar por medo de desaprovação das pessoas. E hoje eu olho para trás e eu falo: o que deu na minha cabeça, cara? Porque essas pessoas nem tocam. Essas pessoas que falaram isso não sabiam nem fazer, nem afinar um violão, não sabiam nem pegar um violão. E sabe, não estou menosprezando, porque cada um tem suas habilidades, mas às vezes a gente dá ouvido a coisa que não tem nem fundamento, cara. Verdade. Sabe, hoje eu pego qualquer equipamento e toco, porque eu não dependo de um equipamento para tocar, eu dependo da minha vontade. Eu posso estar no melhor equipamento do mundo, se eu estiver desanimado, vai sair ruim. E eu posso estar no pior equipamento do mundo, se for um dia que eu estou inspirado, cara, vai sair ótimo. Você mesmo sabe disso, quantas vezes a gente já tocou
em estruturas que você olha e fala, gente, não cabe uma pessoa em cima desse palco. E nós para uma banda de 5 pessoas e fazia um show e todo mundo curtia. Verdade. Então isso é o jazz na minha vida, cara. Hoje, toda vez que eu ouço uma música, que eu vou tocar um jazz, eu coloco tudo isso dentro da música, sabe? É uma realidade minha. É uma coisa que eu me identifico e eu não menosprezo outros estilos, mas como o próprio Charlie Parker falou, o saxofone fala tudo aquilo que eu queria falar, mas eu não podia. Então, tudo aquilo que eu quero falar, mas eu não posso, eu consigo colocar dentro do improviso de jazz. Uhum. Bacana, da hora. Ô, Ronei, Sim? tá faltando 1 minuto e pouco para acabar. Vou fazer o seguinte. Você deve ter muita coisa aí para mostrar e tal. Mas eu vou sair, porque aí, no caso, você vai poder tocar mais uma música e para você despedir direito, senão você começa a tocar aí e aí cai no meio da live e fica ruim. Então, vou sair, já volto, já te chamo de novo para a gente encerrar com um tempo legal. Certo? Beleza. Beleza. Pessoal, que tá acompanhando aí, ó, vou sair, vocês voltam também junto com a gente aí pra gente finalizar legal. Falou? Aguenta a mão aí, é 10 segundinhos. Beleza.